Depois do café, estou aqui com o meu violão e recebi algumas mensagens pedindo, por exemplo, boate azul e fio de cabelo. Prometo treinar aqui, ó. Próxima aula, quem sabe eu começo tocando um trechinho dessas músicas para vocês. Pessoal, vamos com calma e tentar superar mais esta parte do estudo sobre o poder legislativo. O bloco passado foi um bloco um pouco mais maçante, um bloco onde você tem categoria de base, onde você tem que criar fundamentos para entender com clareza o que é o poder legislativo. Lembrando que o meu objetivo com essas aulas é que você possa dominar o tema por completo. Eu não gostaria que você terminasse a aula e tivesse mais coisas para estudar. Eu imagino o quanto está difícil para vocês tendo que se adaptar com um novo sistema de estudo e trabalhar com diversas matérias ao mesmo tempo. Então vamos ver se nós conseguimos aqui fechar esse assunto. Voltando para a nossa matéria, dando continuidade ao nosso estudo. Uma vez feita a discussão de que existe o sistema legislativo ou a existência do poder legislativo, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para o município e o Distrito Federal, temos que iniciar, propriamente dito, o nosso estudo falando sobre o poder legislativo e suas funções típicas e suas funções atípicas. Então, acompanhe comigo no slide. Poder legislativo realiza funções atípicas. E a história é sempre a mesma. O que é uma função atípica de um poder? É quando este poder realiza uma função típica do outro poder. E todos os poderes realizam funções típicas e funções atípicas. Por quê? Existe uma divisão de funções, uma divisão de poderes, mas esta divisão na Federação Brasileira não é uma divisão estanque. Não é uma divisão onde não exista nenhuma comunicação, pois os poderes são como? São independentes e harmônicos entre si. O Constituinte nunca disse que o poder legislativo só faz a sua função típica. Logo, eu gostaria que você lembrasse que, apesar de não ser o principal, o poder legislativo também pode realizar funções atípicas. Imagina o seguinte, quando o próprio poder legislativo realiza um concurso para ser advogado do poder legislativo. É um concurso público realizado pelo poder legislativo. Note que isso é típico do Poder Executivo. Ou quando o Poder Legislativo realiza um julgamento do presidente da República. Estamos falando aqui de uma função atípica, porque a função do Poder Legislativo não é de julgar. Então você já entendeu que o Poder Legislativo irá realizar funções típicas e as funções atípicas. Funções atípicas é quando este poder está realizando tarefas que foram conferidas principalmente a outros poderes. Então, apesar de conhecer as funções atípicas, é fundamental, é mais importante nesse momento que você conheça as funções típicas do poder legislativo, pois é isto que caracteriza a existência deste poder. E muitas vezes, quando estou em sala de aula, pergunto para os alunos: qual é a função típica ou quais são as funções típicas do poder legislativo? E muita gente responde assim: criar leis, fazer normas, editar atos normativos primários, inovar no ordenamento jurídico, criar obrigações e direitos para as pessoas. E eu vou lá e dou meio certo. Pessoal, todo mundo lembra que esta, com certeza, é uma função típica do Poder Legislativo. Olha o nome, Poder Legislativo. No entanto, o Poder Legislativo tem como função principal algo que eu terminei a aula passada ressaltando para você. Se você analisar do artigo 44 ao artigo 75, a última seção destinada ao Poder Legislativo diz de controle orçamentário, fiscal e contábil. Logo, é função
típica do Poder Legislativo realizar o quê? O controle. Então, confira comigo no slide. É função típica, sim, do Poder Legislativo a que vocês lembram, que é a realização do quê? De criar normas, criar atos normativos primários. Eu lembro que em outra aula já fiz a distinção para vocês, o que seria um ato normativo primário e o que seria um ato normativo secundário. E até fiz a pergunta, nesse momento, se existiam decretos regulamentares autônomos no Brasil. Então, quem tiver com dúvida sobre essa questão, volte na aula de crime de responsabilidade do Poder Executivo e analise o artigo 84, inciso 6, letra A e B da Constituição Federal. Porém, faço aqui um breve resumo para vocês. Ato normativo primário é aquele que tem a possibilidade de inovar no ordenamento jurídico, de criar direitos, de criar obrigações para as pessoas. É só você imaginar uma pirâmide normativa e imaginar que o ato primário insere uma lei ali, insere uma determinação, insere um novo comando. E o ato normativo secundário decorre de um ato normativo primário. Então, em regra, eu posso fazer um decreto regulamentar para explicar uma lei, ou seja, explicar um ato normativo primário. Então, confira comigo. Na hora que eu falo que é a função típica do Poder Legislativo criar leis, vamos trazer aqui para o nosso palavreado normal, está certo. E as pessoas lembram disso. Porém, o nosso examinador sempre tenta analisar se você conhece a outra função típica, para ver se o seu conhecimento vai além de lembrar que é a criação de normas. Por isso, você pode acompanhar comigo que, dentre as funções típicas, teremos também a ideia de fiscalização orçamentária. Esta é uma ideia que nós trazemos dos americanos, que é uma ideia de um poder fiscalizar e controlar o outro. E nós escolhemos o poder legislativo para ser uma função típica do quê? De controle de quem gasta o dinheiro público. Então, o executivo, que vai colocar em prática determinadas medidas, gasta. E esse gasto é controlado por quem? Em regra, pelo poder legislativo. E é dentro dessa ideia de fiscalização orçamentária que eu tenho uma pergunta muito séria para fazer para vocês. Então, preste atenção nas minhas perguntas. Vamos pensar, Celine, Raíssa, escutem com atenção. Tribunal de Contas pertence a qual dos poderes? Olha, não adianta responder que é autônomo, independente, não. Se a pergunta for essa, Tribunal de Contas pertence a qual dos poderes? E as opções são Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo. Qual é a melhor resposta para essa pergunta? Tribunal de Contas pertence a qual dos poderes? Pessoal, o poder constituinte atrelou o Tribunal de Contas ao poder legislativo. Então, olha só, o poder legislativo faz por si um controle, mas também terá o auxílio dos tribunais de conta. Isso tem previsão constitucional. Então você já aprendeu a lógica da aula. Você trava a aula nesse momento. Aperta pause. Eu vou ficar aqui parado, te esperando. Você vai abrir a sua Constituição no artigo 70 e fazer uma leitura sobre os tribunais de conta. Claro que iremos estudar com detalhes os tribunais de conta. Porém, se você já conhecer o texto constitucional, facilita demais o nosso estudo. Então vamos entender. Tribunal de Contas, se for para ser associado a um dos poderes, será associado ao poder legislativo. Muita gente, no estudo apressado, associa o nome tribunal a poder judiciário. E essa é uma pegadinha clássica na prova da OAB. É para entender, será que o aluno alguma vez já leu a Constituição? Então vamos lembrar, Tribunal de Contas serve para fazer o quê? Controle. É um controle dos gastos, é um controle orçamentário que ajuda qual dos poderes? O poder legislativo.
Lembrando o seguinte, existe o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que tem a ver com questões do âmbito federal. Existem os TCS, Tribunais de Conta Estaduais. No entanto, não é possível criar mais tribunais de contas municipais. Então, note que o poder legislativo municipal, exercido pela Câmara Municipal, não tem o auxílio do Tribunal de Contas. Rafael, mas parece que eu já vi Tribunal de Contas Municipal. Você está certo. Existe Tribunal de Contas Municipal. Por quê? A Constituição disse: não será possível abrir novos tribunais, porém, os já existentes serão mantidos. E quais eram os existentes? De duas cidades, duas megalópolis brasileiras: o Tribunal de Contas do município de São Paulo e o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Porém, o objetivo agora não é estudar com detalhes Tribunal de Contas. O importante agora é você lembrar que o Poder Legislativo realiza funções atípicas, fácil de lembrar sobre isso, e funções típicas. E todo mundo lembra da ideia de criar leis, criar normas, que está aqui. Mas é fundamental que você lembre a segunda forma, que é a fiscalização. Isso também é uma função obrigatória, típica, característica do Poder Legislativo. Se você conseguiu entender tudo que trabalhamos até aqui, você está apto para passar de fase, de superar toda essa discussão. Por isso, entraremos agora numa nova discussão. Vamos focar, vamos olhar com detalhes o Poder Legislativo Federal. E aí, eu gostaria que você fizesse um exercício de memória. Vamos ver se você lembra das aulas de direito constitucional. Vamos ver se você está ligado nas aulas de introdução ao estudo do direito. A Fernanda uma vez ficou rindo do desenho que eu fiz. Lembra que eu tentava desenhar um prédio, desenhava outro prédio, colocava um negócio assim, outro negócio assim e perguntava para vocês: o que é isso? Aí alguém falava: cubismo, dadaísmo, um rabisco, e ninguém entendia que eu estava desenhando o famoso Congresso Nacional? Então, pois bem, a aula remota me permite fazer o quê? Um desenho qualificado. Então, olha só, tema novo para o seu caderno, assunto novo no seu caderno. Você vai colocar como título Poder Legislativo Federal. E para falar de Poder Legislativo Federal, introduzir o tema Poder Legislativo Federal, eu gostaria que você acompanhasse o meu desenho. Tá aqui, ó. Pronto. Agora não tem erro, agora não tem choro. Estamos falando do Poder Legislativo Federal. Algumas características que você já conhece do Poder Legislativo Federal. É um sistema bicameral. Nós temos nós temos a Câmara e nós temos o Senado, por isso um sistema bicameral. Da mesma forma que o direito constitucional inglês. Se você um dia estiver andando em Londres e olhar o parlamento londrino, você vai perceber que existem duas casas. E nós repetimos essa lógica de duas casas no constitucionalismo brasileiro. Por isso nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, vamos começar anotando coisas fáceis. O que é o Congresso Nacional? É a foto inteira. Olha, observe, o que é o Congresso Nacional? É a foto inteira. Ou seja, você vai anotar no seu caderno. Congresso Nacional é o Senado Federal mais a Câmara dos Deputados. Por isso, falamos em sistema bicameral. E note que uma cúpula está aberta e outra cúpula está fechada. E fica aquela pergunta: qual é o prédio da Câmara? Qual é o prédio do Senado? Fácil lembrar sobre isso, ó. A cúpula que está aberta representa a possibilidade de participação popular.
Então, ela representa a Câmara dos Deputados Federais. Já o Senado Federal, que é menor, é menor, inclusive porque existem menos senadores que deputados, mas para realmente afirmar a importância que o povo tem, pois todo o poder emana do povo. Então, o Senado Federal fica com a cúpula fechada e a Câmara dos Deputados fica com a cúpula aberta. Este é o prédio da Câmara dos Deputados, este é o prédio do Senado Federal. Essa é a cúpula do Senado, esta é a cúpula da Câmara dos Deputados. Onde fica o Congresso Nacional? Claro que você sabe, em Brasília, na capital da República Federativa Brasileira. Porém, há situações que desde sempre você tem que lembrar. Câmara dos Deputados representa o povo. Senado Federal representa os estados. Por isso que, dependendo da população de um estado, quanto maior for essa população, maior será o número de deputados. No entanto, como o Senado representa os estados, cada estado terá direito a ter 3 senadores. Então, lembrando, Senado representa os estados, Câmara dos Deputados representa o povo e a soma da Câmara dos Deputados mais o Senado Federal é o que nós chamamos de Congresso Nacional. Então, que isso fique muito claro para vocês. E eu até gosto de contar uma história muito engraçada, que quando eu visitei o Senado Federal, me mostraram o número de cadeiras que tem ali para os senadores. E me falaram o seguinte: em audiências mais concorridas, não tem cadeira para todo mundo. E eu fiquei pensando, por que isso? Porque na hora que foi construída Brasília, existia um número de estados. Depois esses estados foram ampliados no Brasil, como por exemplo a inclusão do Acre. Então, tem mais senadores agora do que cadeiras lá. Então, algum senador vai ter que ficar de pé nessa audiência. Só uma curiosidade para você lembrar que Senado Federal representa os estados e Câmara dos Deputados representa a população. A soma da Câmara dos Deputados mais o Senado Federal é o que chamamos de Congresso Nacional. Ou seja, Congresso Nacional é a soma da Câmara dos Deputados mais o Senado Federal. Olha que informação fácil e a gente já vai encaminhando para o nosso final da nossa aula. Quem tem a responsabilidade de exercer o poder legislativo federal é o Congresso Nacional. Rafael, mas isso parece claro. E é claro, é fácil. Olha, quem tem obrigação de criar leis, normas para a federação, para a União, é o Congresso Nacional. Agora, você já estudou comigo, e isso é muito claro na sua memória, a existência do artigo 60 da Constituição Federal. Na hora que fala artigo 60 da Constituição Federal, claro que você pode parar a aula, abrir a Constituição, mas eu tenho certeza que você lembra. Ele trata do quê? Da alteração da própria Constituição. É a chamada emenda à Constituição. Até gostaria de lembrar para vocês que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, 2º, 3º e 4º, são chamadas de cláusulas pétreas, cláusulas de pedras, que não podem ser abolidas. Não pode nem mesmo fazer um projeto que tende a abolir essas cláusulas pétreas. No entanto, a minha pergunta é um pouco diferente. Quando o Congresso Nacional, porque é um procedimento que precisa na aprovação 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, para mudar a Constituição Federal, faz uma emenda à Constituição, ou seja, modifica a Constituição, está o Congresso Nacional no exercício de sua função legislativa? Note que essa pergunta é clássica em prova. Então, repetindo a pergunta para vocês. Quando o Congresso Nacional realiza uma alteração na Constituição por meio de uma emenda constitucional, está no exercício da função legislativa? Tenho certeza que muitos de vocês responderam: claro que está, é isso mesmo. E eu falo, cuidado, porque da mesma forma que você já estudou o artigo 60, você já estudou um tema que é chamado poder
constituinte. Existe o poder constituinte originário, que pode se subdividir em duas outras espécies. Lembra? O poder constituinte originário revolucionário ou poder constituinte originário histórico. Mas também o poder constituinte, depois que a Constituição já foi formada, também tem um nome, que é o poder constituinte derivado, que deriva do poder constituinte originário. Então, a observação que você vai puxar nesse slide é o seguinte, que quando o Congresso Nacional estiver utilizando da emenda à Constituição, não estará realizando a função de poder legislativo, e sim a função de poder constituinte derivado reformador. Então, eu quero que você memorize isso. O artigo 60 não está associado à ideia de função legislativa, e sim com a ideia de poder constituinte derivado, que deriva do poder constituinte originário, que muda a Constituição. Por isso, poder constituinte derivado reformador. Pessoal, se isso ficou claro para vocês, eu encerro a aula nesse momento e já vou preparar os nossos próximos tópicos de estudo. E nada mais legal para encerrar essa aula com a imagem do Congresso Nacional. Então, vou sair de cena e vocês observem mais uma vez o Congresso Nacional, que é formado por uma soma da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Lembrando sempre que a Câmara dos Deputados é a cúpula aberta e o Senado Federal é a cúpula fechada. Dessa forma, me despeço de vocês e estou aqui esperando para a nossa próxima aula. Um beijo para todos e até mais.